Vamos então à atividade 16, Caderno do Aluno, volume 3, segunda série do ensino médio. Ele diz o seguinte: 3 livros de geografia diferentes e 3 livros de história diferentes são colocados um sobre o outro, de modo a formar uma pilha de livros. Quantas pilhas diferentes poderão ser formadas se não importar a matéria, e sim os livros, que no caso são todos diferentes? Então, eu teria assim, né? 3 livros de geografia, que eu poderia chamar de G1, G2, G3. E 3 livros de história, H1, H2 e H3. E eu vou organizar esses 6 livros formando uma pilha, né? Então, não importa, né, a matéria, e sim os livros que são diferentes. Então, aqui eu teria o quê? Poderia, para a primeira posição, eu tenho aí 6 opções de escolha. Para a segunda, eu tenho 5. Para a terceira, eu tenho 4. Para a quarta, eu tenho 3. Para a quinta, eu tenho 2. E para a sexta posição, eu tenho 1. Então, eu tenho aqui 6 fatorial. Quanto que é 6 fatorial? É só fazer esse produto, né? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. 360 vezes 2, 720. Então, eu tenho aqui 720 pilhas diferentes, se eu considerar os livros, são todos diferentes, né? Agora, no item B, ele pede assim: a diferença entre os livros não foi levada em conta, mas apenas o fato de que são de 2 disciplinas diferentes. Então, aqui eu considero assim, ó, eu tenho 3 livros de geografia. Então, geografia, geografia, geografia. E 3 livros de história. História, história e história. Então, eu quero saber quantas pilhas diferentes, né, eu posso, se for considerado apenas as disciplinas e não os livros, considerar os livros serem diferentes. Então, eu tenho aqui o que? 6 fatorial. Só que aqui eu vou dividir por 3 fatorial. Por quê? Porque eu tenho 3 livros de geografia multiplicado por 3 fatorial, porque eu tenho 3 livros de história. Então, eu tenho essa continha aqui, né? Ó, 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido, 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1, multiplicado por 3 fatorial novamente, que é 3 vezes 2, vezes 1. Então, ó, posso simplificar 3, 2, 1 com 3, 2, 1. Ó, 3 vezes 2, 6. Posso simplificar com esse 6. Sobra 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho aí 20 pilhas diferentes. Então, eu tenho aqui 20 pilhas. Lembrando que essa expressão aqui, ó, 6 fatorial dividido por 3 fatorial, 3 fatorial, poderia ser representado como sendo uma permutação de 6 elementos, sendo que eu tenho 3 e o 3 repetidos.